Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo IPM, o podcast de ensino em oftalmologia do Hospital de Olhos do Paraná. Eu sou o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, diretor do IPM, e hoje, nesse mais novo episódio do nosso Papo IPM, nós temos como presentes aqui a ilustre presença dessas três moças que fazem do setor de oftalmopediatria e estrabismo do hospital ser tão forte e relevante, além de outras pessoas que não estão aqui. Então, eu vou agradecer o convite, e também a presença de vocês no dia de hoje. Doutora Ana Carolina, que faz parte do Fellow, do programa Fellowship do Hospital de Olhos do Paraná, bem como a doutora Mariana Troiani e a doutora Luísa Hopker, que juntamente com a doutora Daiane Sarro são coordenadoras desse programa de Fellowship. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui para falar um pouquinho da rotina de vocês, como que é o dia a dia, para quem está aqui assistindo, que tenha curiosidade, tenha o interesse, de vir conhecer e fazer o nosso fellowship. Então eu vou abrir com a Mari, porque a Mari está aqui já desde o R1, né, Mari? Até os estágios anteriores, enfim. A minha pergunta é, você fez a residência aqui, o que fez você escolher o nosso serviço sobre a tutela da Luísa e da Dai, para fazer a tua formação em oftalmopediatria e estrabismo? É uma boa pergunta, porque eu, como residente, eu sempre estive em contato ali diariamente com os ambulatórios, as especialidades, e eu criei uma admiração muito grande pelo setor da oftalmopediatria e estrabismo, porque eu vi ali de perto o cuidado, a dedicação, o compromisso ali com os pacientes, as discussões de caso, o volume de cirurgia. Então, isso para mim, assim, foi muito decisivo. E quando eu vi também a qualidade das preceptoras, que são, assim, referências no assunto, foi uma decisão muito certa para mim, assim, muito natural. Porque eu vi que ali estava tudo completo. Porque eu pensei, é essa especialidade que eu quero seguir, então é com essas pessoas que eu quero aprender. Porque, assim, não teria ninguém melhor para enriquecer meu conhecimento do que elas. Então, para mim foi algo muito natural, porque eu vi que é um fellow muito bem estruturado e eu me senti muito confortável, muito segura de permanecer aqui no Hospital de Olhos. E você, Ana? Você fez a sua formação de oftalmologia como oftalmologista geral em outra instituição, mas também veio fazer parte do nosso time e você teve contato, com certeza, com outras instituições. O que pesou na tua decisão? Eu acho que o Hospital de Olhos apresenta pra gente uma variedade muito grande de ambulatórios, a gente tem a chance de ficar com as doutoras no consultório, as cirurgias, bastante opção e variedade de cirurgia de paciente, e isso tudo foi muito importante na minha escolha. Luísa, você como coordenadora, eu participo de todos os programas seletivos, E o fellowship de oftalmopediatria é sempre muito procurado por gente do Brasil inteiro. Se você pudesse resumir para quem está assistindo, como você definiria esse sucesso do programa de fellowship? São anos de trabalho, tenta resumir um pouquinho isso, por que tem tanta procura e por que é tão forte o setor de oftalmopediatria. Eu acho que foi uma construção, de alguns anos aí de fellow, assim, rapidamente recapitulando, a gente tem mais ou menos em torno de uns 10, 11 anos de programa de fellow, talvez um pouco mais, depois ele se formalizou, um pouco mais tardiamente, e eu acho que resumiria em alto volume cirúrgico, como a Mari falou, assim, a gente tem uma preceptoria que fala linguagens semelhantes com suas divergências naturais e necessárias de condutas e enfim. E também eu acho que algo muito importante que poucos fellows provêm é a vivência do público e do privado. Acho que essa é a cereja do bolo desse fellow. Porque você tem fellows em grandes instituições, em São Paulo, universidades públicas, que talvez possam te prover ambulatórios que aqui a gente eventualmente não tem,
pelo fato da gente não ser um hospital universitário, mas aqui você vai ter uma vivência do dia a dia dentro de um consultório particular ou de plano de saúde que eu diria que nenhum outro fellowship do Brasil dá. Então, eu acho que ao longo dos anos, isso foi ficando cada vez mais claro para quem, né, no boca a boca mesmo, né? Onde você fez fellow? Eu fiz no Hospital de Olhos. E agora onde você tá? Tô em tal lugar, tô em tal lugar. E essas pessoas que saíram daqui do fellow, né, eu posso dizer que tirando uma ou duas, talvez, todas estão muito bem, né, alocadas, com um consultório muito feliz, crescendo, né, assim, atendendo consulta particular, só particular, às vezes em capitais, né, não estamos nem falando, porque você sabe, como eu, a gente tem pessoas que foram pro norte, pro nordeste, em lugares mais carentes, que daí é um pouco mais rápido essa trilha para você crescer, mas não, a gente tá falando de gente que de repente tá numa grande capital do sul do Brasil e que tá indo muito bem. Então, eu acho que essa vivência mista, né, unindo tudo isso, uma boa preceptoria, alto volume cirúrgico e o público com o privado, eu acho que é o que faz esse fellow bem completo. Assim. Veja que legal, para quem assistiu os outros episódios, né, muda o programa Fellowship, mas existem pontos que são fortes no meu modo de ver que se repetem, e essa vivência, essa experiência de estar no consultório com as chefes, até para saber como conduzir, porque existem diferenças, a gente sabe disso, né, determinados pacientes são mais exigentes, outros nem tanto, e você saber lidar, ter essa vivência e levar para o teu consultório, para a tua prática clínica, além de todo o conteúdo teórico e prático que você acaba adquirindo, é fundamental. E por isso que eu acho que acaba gerando, toda essa receita gera o bolo de sucesso ali no fim, seguro no teu consultório e exercendo de uma forma com muito sucesso. Outra coisa que você mencionou, que eu acho legal colocar aqui, e que existe em outras áreas, mas a oftalmopediatria é algo que isso é marcante, quando a gente faz o censo do IPM, para onde as pessoas voltarem, algo que eu já conversei com vocês, que eu vejo como muito importante, essas pessoas voltarem para suas regiões, né, que muitas vezes são regiões carentes, com um conhecimento, levar para a população geral, população brasileira, oftalmologia de qualidade. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas eu vou continuar com você, porque você foi presidente da SBOP, você sabe melhor do que ninguém responder isso. O fellow de oftalmopediatria e estrabismo, ele, pela SBOP, acredito ser de 1 ano, é isso? A recomendação é 1 ano. Uhum, sim. Tá? Uhum. Aqui no hospital nós temos 1 ano obrigatório. Uhum. E como é que você colocaria isso? Um 2º ano opcional? Como é que você definiria isso? Porque eu acho que tanto a Ana quanto a Mari que estão aqui, elas estão exercendo um 2º ano. Uhum. Como é que você define qual é a importância disso no teu modo de ver as coisas? Eu acho que, assim, a gente já teve excelentes oftalmopediatras, né? Eu sempre falo brincando, a gente sempre teve mulher, mas agora o Luiz Giara entrou por cota. Não, brincando, ele é excelente, né? Entrou por mérito. Entrou por muito mérito. Não, eu falo brincando, porque imagina, ele é, assim, nossa, uma das melhores células que a gente já viu. Aliás, essa turminha que tá agora é, assim, eu falo sempre supera, parece que vem sempre uma melhor. Mas eu acho que a questão do 2º ano, especialmente para casos mais complexos de estrabismo e casos mais complexos de oftalmopediatria, eu acho que ele faz muita diferença. Então, eu lembro, por exemplo, de uma pessoa específica, não vou citar nomes, assim, né, que estava na dúvida se voltava embora para sua cidade depois de 1 ano ou não de fellow. E é uma pessoa que ia para um lugar que ia ocupar um espaço importante, assim, de uma cidade de médio porte, mas um centro importante de referência. E eu lembro de falar para ela assim, olha, você não pode ir embora com 1 ano só de fellow. Porque você já vai chegar sendo a referência do teu local, que não é um local qualquer. E para você poder chegar lá desse jeito, você vai precisar de mais 1 ano de fellow. E quando chegou no final, ela falou, nossa, ainda bem que você me falou para eu ficar, porque realmente não teria como eu ir embora com 1 ano só. Ou seja, quer dizer, mas todo mundo tem que fazer 2 anos de fellow? Não. Já tiveram excelentes pessoas que passaram pelo nosso serviço e que fizeram 1 ano só e que foram com 1 ano muito bem formados e estão indo
indo muito bem. Mas eu acho que o segundo ano dá mais segurança, dá um volume cirúrgico muito maior e a possibilidade de você ensinar os fellows do primeiro ano, tanto no ambulatório quanto em centro cirúrgico, o que te dá um outro olhar sobre tudo, sobre tanto a cirurgia em si, mas como o começo, meio e fim, o como conversar com o paciente, e além de dar a possibilidade de eles estarem trabalhando no hospital de olhos, né, fazendo um sistema meio híbrido, assim, que permite com que eles possam ter seus próprios pacientes e levar, mas ainda dentro desse ambiente, digamos assim, seguro, né, onde você tem como discutir o caso, se for um caso muito complexo, pedir para um dos preceptores entrar junto. Então, você fica num ambiente ali um pouco mais monitorado, para daí depois você seguir voar sozinho. Então, eu realmente acho que, dependendo de para onde a pessoa vai e da vida pessoal, porque, lógico, às vezes, meu Deus, eu tenho que ir porque meu marido, porque eu vou casar, porque não sei o quê, porque isso e aquilo, não posso mais esperar, o lugar que eu vou não pode esperar eu ficar mais um ano. Às vezes não tem jeito, mas eu acho, assim, nos últimos anos do que eu vi, que realmente eu acho que 2 anos faz bastante diferença. Eu já vou pedir a opinião de vocês da importância, da relevância desse segundo ano opcional, mas eu queria entender, Mari, como é que é a rotina do primeiro ano de fellow, né? Coloca para quem está no R3 e está pensando em vir fazer o fellowship aqui no Hospital de Olhos. Como é que é a rotina do primeiro ano de fellowship? Bom, a gente tem os ambulatórios, tem uma diversidade de ambulatório e cada um com um enfoque diferente, atendendo públicos diferentes. A gente tem praticamente todo dia cirurgia, né? Na nossa escala, todo dia tem um dia de centro cirúrgico, a gente só intercala, né? Faz o rodízio entre os fellows, mas tem um volume muito importante. E tem as discussões de casos. Tem as aulas também que a gente apresenta, a gente discute, né, casos mais complexos com as preceptoras. E assim, é uma rotina intensa, mas no sentido bom, porque eu vejo uma curva de aprendizado muito grande no primeiro ano. Assim, eu me comparava mês após mês, tanto na parte de conhecimento quanto na parte de segurança. Eu ia me sentindo cada vez mais segura. Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande de atividades no primeiro ano, mas isso é bom porque ajuda muito nessa curva de crescimento. Já é diferente, né, da rotina do segundo ano, e só consolida tudo que a gente fez no primeiro. E vamos falar assim, você está no ambulatório, Ana, ali no primeiro ano e precisa montar a tua conduta cirúrgica, né? Toda a estratégia que você vai fazer. Tem sempre um preceptor do lado, como é que funciona isso? Para te passar essa segurança, porque no começo a gente sabe, não é fácil, né? É tudo novo. Eu acho que isso é muito bom. As doutoras são muito acessíveis, assim. A gente sempre que precisou de alguma ajuda, elas até hoje, elas ajudam a gente sempre com os planejamentos cirúrgicos, principalmente. Porque o conhecimento ali pro consultório do dia a dia, a gente sai confiante com 1 ano, eu achei, pelo menos. Uhum. Mas pra parte cirúrgica, o segundo ano é muito importante. E o fato de poder levar para elas e discutir com elas, e a gente sempre tem esse acesso, é muito bom. Tá. E o segundo ano? Qual a diferença na prática? Vamos lá, o pessoal falou assim, puxa, mas eu vou fazer 1 ano, estou vendo que o pessoal fica para o segundo ano. O que te levou, Ana, definir? Falou assim, não, eu vou ficar. Eu vou fazer mais 1 ano, é opcional, mas eu sei que vai valer a pena. Eu acho que principalmente isso da parte cirúrgica, de ter um auxílio na hora de fazer um planejamento ou até uma técnica diferente. E daí uma coisa que eu percebi quando eu comecei foi que o fato de ensinar te ensina muito, né? Então, o fato de ter as F1 para aprenderem com a gente faz a gente ir mais atrás, estudar mais, planejar mais, isso é muito bom. E não tenha dúvida que lá na frente isso vai fazer a diferença, porque de certa forma é uma transição para o mercado de trabalho, né? Sim. E só fazendo um parênteses rapidamente, assim, falando um pouco, porque às vezes quem está assistindo a gente pode ser gente que já esteja certo que quer fazer oftalmologia pediátrica e estrabismo. Então, por exemplo, em termos práticos, os fellows aprendem no primeiro ano a fazer cirurgias de recuo, ressecção, oblíquos inferiores, principalmente, fazem também cirurgias de oblíquo superior, mas como é menos frequente, acabam vendo menos, né? Mas já fazem também cirurgias de transposição muscular. Isso no primeiro ano, já? No primeiro ano. Tá. Né? E no segundo ano, acaba daí já fazendo, por exemplo, recuo, ressecção e oblíquos inferiores sozinhos e orientando, às vezes, um F2 orientando um F1. E aí as cirurgias um pouco mais complexas de paralisias acabam fazendo com preceptores
preceptoria. Então, isso é legal da gente colocar mais porque quem tá assistindo às vezes quer saber, né? Mas faz o quê, né? Então, isso em termos de cirurgia de estrabismo é isso. Fazem incisão fórnice, fazem cirurgias com incisão limbar, tem a oportunidade também de fazer a cirurgia ajustável, que é menos frequente, mas eu faço, né, com uma certa regularidade, e daí a gente às vezes separa no mutirão isso para fazer, e também fazem botox. Então, acho que tem uma exposição bem grande, né, de quase tudo que eu diria que tem para ser visto em estrabismo. E na oftalmologia pediátrica vem tudo que tem de caso clínico e acompanha muita coisa diferente, assim, nos nossos consultórios, né? Uhum. E a questão da HOP, né? A gente está falando aqui de estrabismo e tal. No primeiro ano vocês acompanham, fazem atendimento em UTI neonatal? Fala um pouquinho, Mari. Sim, a gente frequenta o Hospital do Trabalhador, e então lá a gente tem contato, né, com a retinopatia da prematuridade, sempre com preceptores junto, e aí a gente tem a oportunidade de aprender mais essa área, discutir sobre o assunto, né, sobre o tema, e a gente tem aula sobre isso também. Quando a gente tem dúvida, a gente tem ali as preceptoras, né, acessíveis para discutir os casos. Então, assim, é um diferencial, assim, que a gente tem aqui no hospital. Uhum. E você falou em multirão, né? Isso é feito em alguns sábados do ano, tanto clínico quanto cirúrgico. Isso aumenta o número de casos, obviamente, mas e a complexidade? Você falou de uso de técnicas, enfim, falou agora há pouco sobre isso. Ana, o que você conseguiu fazer já nesses multirões, principalmente nesse segundo ano, que você falou assim, opa, agora eu subi um degrau aqui? Então, as cirurgias mais, como diz a doutora Luísa, feijão com arroz, a gente faz bastante durante o ano, né? E os multirões a gente consegue fazer essas técnicas de transposição. Um exemplo para quem sabe o que é estrabismo, a gente faz interlacing nos multirões, as transposições... Fala para quem não sabe interlacing, tá? Eu aprendi um pouquinho antes aqui, então não é todo mundo que está acostumado com as nomenclaturas. Explica. Todos os tratamentos para paresias e paralisias, a gente acaba reservando para os multirões, porque daí a gente tem que fazer um planejamento especial para esses pacientes, e é uma técnica mais difícil também, então nessas a gente prefere fazer nos multirões com as doutoras, que a gente consegue discutir melhor esses casos. E porque também se tem alguma intercorrência, né? São cirurgias mais desafiadoras, né? Então precisa ter, assim, um cirurgião ali mais experiente, né? E tem muita reoperação que a gente faz também, mas chegando no final do ano, quando eles começam a ficar daí já com mais cancha, a gente faz uma hierarquização dos procedimentos, né? Então, assim, agora já dá para vocês começarem a fazer, a gente pega, por exemplo, o paciente tinha estrabismo convergente na infância e virou divergente, então tem que avançar o reto medial. Então, a gente já sabe que esse é um paciente que talvez um F2, né, um fellow do segundo ano, mais para a segunda metade do ano, já pode começar a fazer essa cirurgia, que é uma reoperação, eventualmente sozinho. Então, né, diferente de um paciente que operou 5 vezes, tem que ser com preceptoria um pouco mais avançada. Então, a gente vai fazendo uma hierarquização, e daí, como a gente tem bastante preceptoria, esse passa para tal preceptora fazer com vocês, esse com tal, e esse com tal. Então, eu faço isso bastante no ambulatório, né, de separar o que dá para cada um fazer. Mas eu acho que é muito legal, porque elas vão ganhando bastante autonomia ao longo do ano, porque justamente, eu sempre falava para os fellows mais antigas, assim, primeiro vocês vão aprendendo a andar de bicicleta com rodinha. Daí eu tiro uma rodinha, depois eu tiro outra rodinha para poder, né, seguir adiante. Então, isso em termos cirúrgicos né, fez recuo, ressecção oblíqua inferior, agora faz isso sozinho, agora faz um oblíquo superior, agora faz uma transposição, agora faz uma reoperação. E isso eu acho que ajuda também bastante a eles entenderem o que para poder se sentir seguro depois mais para frente. Né? Existe todo um protocolo de evolução, né? Uhum. E você está falando, né, as ideias aqui do bate-papo vão surgindo, e eu tenho certeza que no teu consultório, quando elas estão te acompanhando e que acabam observando casos mais raros, né, ao final do dia, a discussão que deve existir no consultório é algo também que faz a diferença, né? Porque ali na correria, na hora, não dá tempo de discutir, mas ao final do dia, quando você passa o caso a caso, eu vejo pela retina, né? É um dos momentos, acho que, mais proveitosos que deve existir. E é o que eu costumo dizer para os residentes e fellows, né? Tá aqui, vocês viram, vá para casa e estude agora, porque você não esquece mais. É diferente do que você ir lá estudar, simplesmente ler por obrigação.
E a parte de publicação, que eu sei que elas aqui são fortes nisso, né? Do ponto de vista de vocês, né, do Fellow, como que é essa questão, né, científica no Fellow de Oftalmopediatria e Estrabismo? Existe essa oportunidade? Não existe? Elas não dizem não para trabalho nenhuma das duas. Então, todas as ideias que eu tive, ou que elas tiveram, e a gente topou de fazer junto assim, a gente ainda tá no processo, né? Mas a gente tá tentando algumas coisas. A gente tem uma diversidade muito grande de casos nos ambulatórios, então sempre tem oportunidade. E as doutoras, assim, elas auxiliam bastante, assim, guiam bastante a gente nessa parte. E é legal até falar que teve um trabalho que a gente fez de atropina, que ganhou o 2º lugar de melhor trabalho no Congresso de Oftalmopediatria e Estrabismo. Olha que legal. Que acabou que quem ficou de primeira autora foi a Sara, que tinha sido fellow, mas quase todo mundo estava ali envolvido no trabalho, né? Então, assim, não é qualquer, só publicar caso, né? Que a gente também apresenta, né, quase sempre apresentam casos nos congressos no CBO, no de oftalmopediatria e estrabismo, acho que já apresentaram no da USP. Então, assim, é só querer. Tem. A oportunidade é dada. Tá lá. Né? A gente falou dos multirões e tem um multirão clínico também. Você foi uma das elaboradoras, né, de todo diretriz, né? Não protocolo, diretriz da SBOP em relação a esses atendimentos em grande escala. Isso para vocês, colocar em prática isso, né? Porque vocês fazem mutirão ali. Até onde isso foi positivo para que você é do interior de São Paulo, se surgiu uma oportunidade lá fazer um mutirão, você tem a confiança de colocar na prática isso? Sim. Aqui a gente consegue aprender bastante essa parte de administrar, né, os fluxos dos atendimentos, as etapas dos atendimentos, e a gente tem bastante segurança ali, de tanto da prática mesmo, né? Então, isso traz bastante segurança na hora de que surge alguma oportunidade da gente pôr isso ali em prática, o que a gente aprendeu aqui no hospital. Então, acho que agrega bastante. E em relação à parte teórica, a parte de aulas, né? Vocês têm os Greyhounds, que tem toda semana, e de vez em quando tem a oftalmopediatria, mas eu sei que vocês têm as aulas de vocês também. Vocês que dão aula, são as chefes do setor. Explica para quem está ouvindo. As aulas de oftalmopediatria, então, elas geralmente encaminham pra gente o tema, geralmente uma aula por mês com um tema de relevância e uma discussão de caso depois. A aula artigo. Uma discussão de artigo de caso. De artigo e de caso. E daí, então, geralmente o Fellow 1 faz a aula, as doutoras corrigem, daí a gente apresenta para todo mundo discute, e daí no final a discussão do caso tem sido nossa, dos F2, e o artigo do F1 também. Mas bem interessante. E a participação tem os residentes também presentes. Sim, os residentes também. A gente está chegando ao final do tempo. A minha pergunta para vocês é assim, agora que já está na metade do 2º ano, valeu a pena? É difícil vocês aqui falarem que não valeu a pena, mas eu digo assim, vamos colocar da seguinte forma então, atingiu o objetivo de vocês? A meta que vocês colocaram no final do 1º ano e agora, chegando na segunda parte do 2º ano, está atingindo a meta? O que vocês têm para falar para quem está assistindo? Bom, com certeza. Eu sou muito feliz na minha escolha. Eu senti um crescimento, igual eu falei anteriormente, muito grande, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu achei que foi um fellow muito completo. A minha frase para quem tá pensando em vir vem. Não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes, vem. Porque... Até vou te interromper um pouquinho, porque tem a possibilidade das pessoas virem passar uma semana e conhecer, sim, né? O que as pessoas fazem nessa semana de visita, Luísa? Elas vivenciam uma semana padrão do F1.
Então, assim, basicamente elas fazem uma escala muito parecida com o que seria uma escala de um F1. Lógico, a escala do F1 é um pouco ainda além, né? Mas daí elas podem passar no ambulatório do SUS, que tem estrabismo, ambulatório de oftalmopediatria, ir no Hospital do Trabalhador e VROP, passar no consultório comigo, passar no consultório com a Daiane, passar no centro cirúrgico comigo e passar no centro cirúrgico com a Daiane. Então, é bem completa essa uma semana. E, assim, a gente percebe que quem vem para passar essa uma semana ganha muito mais segurança na escolha, né? Assim, a grande maioria dos fellows até hoje que ficaram, foram pessoas que vieram e passaram essa uma semana, porque eu acho que daí ajuda a tomar decisão, assim. E assim, é óbvio que eu sei a resposta, mas às vezes as pessoas se perguntam, do ponto de vista de quem está na banca, a pessoa que veio, e a gente sabe que muitas vezes acaba sendo, inclusive, questão de tomada de decisão, né? Sim. Pesa ou não pesa a pessoa ter vindo aqui e ter conhecido o serviço passado alguns dias? Ah, pesa. Com certeza, pesa. Eu acho que especialmente porque esse é um fellow, e eu vou falar por mim daí, tá? Uma fala pessoal, assim. Eu me envolvo muito com os fellows, né? Até pessoalmente, assim, né? Vira amigo, né? Vira amigo. A gente pergunta como é que tá a vida pessoal, às vezes palpita até, né? Eu tenho, até hoje, sou muito amiga de ex-fellows que me ligam, me perguntam sobre como negociar numa clínica lá fora, o que fazer com tal caso, enfim, diversas coisas profissionais e pessoais. Então, eu acho que faz muita diferença pra gente ver que aquela pessoa não só é uma pessoa cordial, educada, respeitosa, boa tecnicamente, mas que precisa ter aquela questão que é só o dia a dia dá, né? Assim, você vê uma ou duas vezes que seja a pessoa ali no centro cirúrgico, como ela se porta, você consegue perceber numa questão de segundos se aquela pessoa vai se, entre aspas, enquadrar, né, nesse fluxo do fellow, porque é isso, assim, acho que a vida da gente o pessoal acaba se entrelaçando com a profissional, vira uma coisa que não é só tão estritamente profissional, então a gente precisa ter uma empatia ali, né? Uma simpatia, eu diria. Então, acho que essa primeira semana, essa semaninha ali faz bastante diferença. E com o tempo a gente vai ficando calejado nisso e já até pela postura, enfim, interesse que a pessoa demonstra, né? A gente já consegue ter uma ideia do perfil. E é o que eu falo, né? As pessoas têm que construir o caminho. E a pessoa vir demonstrar interesse em fazer parte do time faz parte da construção do caminho. E faltou você, Daiane. E a mesma pergunta que foi feita para Mari. Tá o final do segundo ano. E aí? Vale a pena? Com certeza, vale muito a pena. A gente sai com uma segurança maravilhosa, assim. Eu digo por mim, né? Eu sou uma pessoa que não sou tão segura quando eu saio fazer as coisas pela primeira vez. E eu saí do fellow com muita firmeza, assim, nas minhas condutas no consultório. E agora do segundo ano eu tô saindo com muita mais certeza também nas minhas condutas cirúrgicas. E isso é muito importante, eu acho que é o mais importante. Era o que eu queria, né? Nesses anos de fellow. Show de bola. Então, basicamente, é um fellow em que vocês saem com uma formação teórica muito boa, né? Porque vocês têm as preceptoras que têm, formação prática muito boa e completa, né? Desde o Botox até HOP, enfim, técnicas mais simples, técnicas mais complexas, a questão do arriscar, que você acaba arriscando mais no segundo ano, né? A orientação com os fellows de primeiro ano. E aí eu deixo para você fazer como mensagem final aqui, para que quem tem interesse em oftalmopediatria venha conhecer o nosso serviço e fazer parte do nosso time também. Legal. Olha, eu acho que, assim, é um fellow, como eu sempre comento, é um fellow muito completo por algumas coisas que eu já comentei antes, né? Então, assim, é um fellow que você vai ter a parte técnica, você também vai ter alguns aspectos que são habilidades, soft skills, que hoje em dia a gente fala, que você não consegue ganhar em qualquer lugar, por conta dessa convivência tão próxima com a gente. Então, eu acho que une, dentro da parte técnica, ser um fellow com volume cirúrgico grande, coisa que é raro em estrabismo. Tem outras particularidades, como o fato de poder ver HOP, que também é raro nos fellows de oftalmopediatria, com essa vivência de habilidades interpessoais e de gestão que não são fáceis de serem conquistadas e que são fundamentais, na minha opinião, para o dia de hoje. Então, eu acho que é um fellow diferenciado por conta dessa conjunção. Perfeito. Então, para encerrar, agora com 1 minuto sobrando, eu
Agradeço por vocês terem aceito o convite, terem vindo aqui falar um pouquinho da rotina de vocês. Sei da tua agenda corrida, agradeço por você estar aqui hoje. E desejo maior sucesso para vocês duas. Obrigada. E para você que está nos assistindo, as inscrições já estão abertas para o nosso programa de especialização em oftalmologia e para os programas em fellowship, entre eles oftalmo pediatria e estrabismo. Venha fazer parte do nosso time.